Se você tiver um relacionamento fraco com Deus, você vai fortalecer o relacionamento com as coisas e com as pessoas. Se você tiver um relacionamento forte com Deus, você vai diminuir a importância das coisas e das pessoas. Não significa que as pessoas não têm importância ou as coisas não têm importância, mas elas têm importância relativa. Deus é importante absolutamente. Agora, se eu transfiro e Deus é relativo, quando que Deus me importa? Quando eu estou em crise, quando eu estou ferrado, quando eu estou fudido, aí eu sento para orar. Mas quando eu estou bem, tô na minha Porsche, tô no meu casamento, tô na viagem, não sei o que, aí não me importa. As pessoas e as coisas são absolutamente importantes e Deus é relativamente importante. Isso é um dos principais equívocos teológicos da grande maioria das pessoas. Elas não respeitam Deus absolutamente. Não servem Deus absolutamente. Elas servem a elas. E isso é a tentação luciférica, principalmente moderna. Porque como a gente vive numa época de muita abundância, de poder ter com muito mais facilidade do que qualquer outra geração antes da nossa, as pessoas elas têm, né, essa idolatria desenfreada. E o que você vê quando a pessoa entra nessa idolatria desenfreada é o flerte com o desespero existencial continuamente. Tipo, cara, relato de pessoas que eu conheço que falam assim, cara, não sei quem teve síndrome do pânico, não sei quem transtorno psicoadaptativo, TDAH. Tem muita gente que acha que é um transtorno psicopatológico. Não é um transtorno psicopatológico. A neurociência sabe que é um transtorno psicoadaptativo. Qual que é a diferença de psicopatológico para psicoadaptativo? Psicopatológico significa que é algo sintomático de uma disfunção. Psicoadaptativo é um sintoma de função. Significa que quando eu desenvolvo TDAH, eu estou me adaptando para funcionar melhor com um ruído ambiental que eu tenho ali. Caraca. Então, o transtorno de déficit de atenção, isso é muito fácil de você ver. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem TDAH, diagnosticado por um psiquiatra lá no DSM-5, o cara chega e fala assim, TDAH. Aí você fala assim, beleza, me fala quais são os 3 assuntos que você mais gosta na vida. Aí ele fala, sei lá, futebol, viagem e mercado financeiro. Bom, beleza, então vamos ficar aqui falando sobre isso agora. E se você ficar falando com esse cara 7 horas, ele não para. Extremamente focado, ultra focado. Aí no final da conversa você chega... Eu fiz isso já com vários. Aí eu chego pro cara e falo assim, mas você não tinha TDAH? Aí ele fala assim, não, eu tenho TDAH só porque eu não gosto. O cara percebe nessa hora. Interessante porque assim, ele não tinha letramento nenhum em psicologia, em psiquiatria e nada, só que ele deu a resposta da verdade existencial. Ele percebeu, não, eu tenho TDAH com o que eu não me interessa. E isso é uma verdade que está subjacente, por exemplo, nessa síndrome que é popular. Tá na moda falar que tem TDAH. Sim. Assim como muitas outras síndromes também, que são psicoadaptativas. Né? Tem coisa que é psicopatológica, claro que tem. Né? A psicose, a esquizofrenia, a neurose é uma psicopatologia também, mas tem muita coisa moderna que é psicoadaptativa. Quando você coloca uma criança na frente de um tablet nos primeiros anos de formação dela, ela vai desenvolver o cérebro dela diferente do que uma criança que cresceu brincando. Então o cérebro vai se adaptar à profundidade de uma tela. Aí na hora que você coloca a criança no mundo moderno, ela não consegue calcular a profundidade direito. Caraca. Aí você vai falar pra ela, corre. Ela fala assim, nossa, mas o cérebro fala, perigoso. Porque o tempo todo eu tô com uma referência fixa aqui, 8 horas do meu dia com uma referência fixa, 10 horas do meu dia durmo, as outras horas eu tô fazendo higiene pessoal e comendo. Na hora, perde a referência. Na hora que você coloca a criança lá num campo de futebol pra fazer um esporte, ela fica catatônica. Aí você fala, ela tem autismo. Nossa. Ela é introvertida. Tem muito caso de autismo também que é psicopatológico. Porque vem de epigenética e de genômica. Mas existem muitos casos que são psicoadaptativos, onde a pessoa desenvolveu por maus hábitos. E se ela mudar os hábitos, o cérebro é inteligente o suficiente para voltar ou tem um trampo aí? Aí vai depender da profundidade da gravidade, do estímulo, da neuroplasticidade. Do tempo também. Do tempo de exposição, né? Porque na hora que você muda a parte fisiológica, o retorno é tão dolorido e tão difícil quanto foi a adaptação. Então você pega uma criança que ficou dos 6 anos de idade até os 14 na frente de uma tela,
Para você desconstruir isso nesses anos formativos, porque dos 14... você fala, tudo bem, dos 6 anos aos 14, ela teve 8 anos. Então, dos 14 até os 22 eu consigo desfazer? Não, porque a neuroplasticidade dos 6 aos 14 é muito superior do que dos 14 aos 22. Tem uma época que o ser humano ele forma mais coisas profundas, né? Por isso que a gente tem que proteger as crianças, entendeu? Quanto mais próxima a criança tem de uma criação, de uma infância ancestral, que é na natureza, brincando, explorando, socializando, mais saudável esse cérebro vai estar para absorver os aprendizados como adulto. Na hora que você coloca um tablet, uma televisão na frente de uma criança, cara, você está formando o cérebro daquela criança com menos estímulos do que crianças de gerações antepassadas. Qual o resultado desse laboratório social? Não sabemos. A gente está começando a ver novo, agora. Né? É tudo muito novo. O que a gente está começando a ver? Que gera disfunção. A gente está ficando mais doente. Sim. Mentalmente. Sim. Só que o problema é que mais pessoas doentes têm muitos interesses econômicos por trás disso. Pessoas doentes são dependentes, entendeu? Então, serve a certos grupos de poder adoecer uma massa populacional mais do que se você tiver uma população totalmente sadia. Sim. Muito mais difícil você controlar uma população sadia do que uma população doente. Sim. Que precisa de um remédio. Pesado. Então, cara, essas influências sociais, eu também estudo ciência política, então eu evito falar de política. Enfim. Cara, mas tem... o seu público hoje, são pessoas mais casadas ou solteiras? As duas coisas, cara. Meio a meio. A gente levantou 50% do público é casado, 50% do público são solteiros e divorciados. Tá. Como é que você... Aqui no canal eu acredito que são mais solteiros, né? Porque o pessoal Legal. começou a me acompanhar na época do Tinder. Sim, sim. Enfim, são mais solteiros. Agora, a que ponto é... Por exemplo, vamos ajudar as pessoas a se relacionar. Se a pessoa casou com uma pessoa... Vamos supor, eu não gosto de usar o termo, mas uma pessoa errada. Legal. Ela tá num foco de se desenvolver com Deus e a outra pessoa não quer. Como é que conserta isso? Primeiro, a gente tem lá, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, São Paulo, falando que o divórcio é permitido quando você tem um cristão e um não cristão. Tá? Tem muita gente que acha que o divórcio é proibido. Isso é uma convenção eclesiástica sacerdotal do tempo moderno da igreja. Tá? Mas existem muitos processos, por exemplo, de nulificação matrimonial. Uma delas é você ter incompatibilidade de fés. Tipo o jogo desigual que o pessoal... Jogo desigual. Sim. Exatamente isso. Então, quando você tem uma pessoa, o cristão tentando trazer essa pessoa para valores cristãos de vida, não é nem professar com as palavras, mas é viver de acordo. Sim. Né? A pessoa vive de acordo com os valores cristãos? Vive, mas ela não vai no culto, ela não vai na missa. Tá, isso não importa. O que importa é se ela toma decisões como um cristão tomaria, ou pelo menos almeja. Porque a gente nunca vai alcançar a perfeição, mas a gente almeja o tempo todo dia fazer um pouco melhor. Se essa pessoa claramente nega os valores cristãos, que aí você vai ter já transtornos de psicopatologia, que é o narcisismo, é a sociopatia, é a psicopatia. Existe julgo desigual, sem dúvida nenhuma, porque essa pessoa que não segue valores cristãos, ela vai tender a ser um selvagem. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do VerdadeCast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.